Muito bem, estamos ao vivo. Muito boa noite, Matildas. Sejam muito bem-vindas. Olha que uma pessoa maravilhosa que temos aqui, uma aula muito especial hoje. Boa noite para todo mundo, vai chegando. Vocês estão ouvindo bem, gente? Tudo certo aí? Só me sinalizem, por gentileza, se vocês estão ouvindo direitinho, se está tudo bonito. Carol, bem-vinda aqui novamente com as Matildinhas. Obrigada. E eu vou só vendo os nominhos aqui, todos os nominhos do Samsung também. É realmente um grande esquema de pirâmide, não é mesmo? Uma pessoa entra e vai ficando em tudo. Exatamente isso. Quem não é minha aluna, daí era aluna da Carol, daí agora está sendo minha aluna também, está indo para ela também, a gente está todo mundo no senso, basicamente isso. Mas você viu que fica uma combinação bonita, né? Belas Matildas e Matildas Belas. A pessoa ser bela e Matilda super combina. Combina, muito maravilhoso. Então, gente, nós tivemos a ideia de fazer essa aula de hoje para falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre a questão da dopamina, porque, afinal de contas, né, esse é o nosso tema do livro do Sensum desse mês. Então, estamos aqui lendo Nação Dopamina. Para quem está chegando agora e não sabe do Sensum, né, não conhece ou não entrou nessa leitura ainda, não tem problema, tá? A nossa ideia é falar mais sobre a dopamina, sobre tudo que está relacionado com esse neurotransmissor e como é importante na nossa vida, né? Mas tendo com base, então, um tema central que é o nosso livrinho do Sensum desse mês, né, Carol? Essa é a ideia de hoje aqui. Sim. Até porque, assim, é um livro muito rico, né, Carol? Como todos que a gente acabou escolhendo para o Clubinho. Porque eles são livros que pessoas normais, né, que nós não somos normais, digamos assim, que não são da área da saúde, conseguem ler, mas que tem um aproveitamento duplo para quem era da área da saúde, tanto pessoal quanto para compartilhar. E esse aqui está sendo realmente ainda além do que eu esperava. Está sendo muito incrível essa leitura, eu estou achando muito, muito bacana. E como a gente consegue pegar esse tema, né, da dopamina, quando a gente fala isso, parece que é tipo muito específico da nossa área e assim que a gente não vai conseguir aplicar em mais nada. Mas a gente aplica em muita coisa, né? Eu acho que é um pouco disso também que a gente vem falar hoje, assim, porque isso aqui vai impactar em tudo que a gente faz. E é um pouco do que a autora está trazendo, né? Eu acho legal quando ela traz esses relatos dos pacientes, assim. Bom, tá sendo muito bom ler esse livro, eu tô adorando, tô no comecinho, não sei se tu já leu um pouco mais. Sim, eu também estou gostando muito. Eu acho que sempre que o autor traz casos reais, isso fica muito próximo, né, da gente. Você vai lendo e vai lembrando de casos que aconteceram com você ou de pessoas que você conhece. E o que eu acho muito bacana, inclusive, é que ela começa justamente falando de uma fraqueza dela. Ela fala, né, de algo que ela viveu aí, onde ela pode perceber de como não é brincadeira você mexer com a dopamina, né? Como você entrar num possível, porque a dopamina, para quem não conhece, assim, ela está muito ligada a vício, que hoje é um dos principais males do século, né? Antigamente a gente pensava muito, falava em vício, já pensava em álcool, em drogas, em coisas muito sérias. E hoje não, esse vício se expandiu e está muito fácil acesso. E ela vai caminhando por isso e mostrando como pessoas normais que estão ali trabalhando, convivendo no dia a dia, podem acabar com a vida, né? Com isso. Então, assim, ele serve de alerta, ele serve de ensinamento, é uma linguagem muito clara, eu tô achando, assim, muito, muito tranquilo. Como Tá eu te muito falei, bom. quando eu comecei a estudar sobre isso lá atrás, eu achava neurotransmissor confuso. Eu falava, será que isso é um neurônio também? É um tipo de neurônio diferente? Até eu entender o que, que era, e aqui no livro, para quem não tem esse conhecimento, como eu não tinha, vai entender de uma maneira muito simples, porque ela usa falando de uma ilustração até. Ela mostra que o jogador, né, fazendo a passagem. Então, assim, ela realmente desenha para a gente entender o que é. E traz muito para a realidade com os exemplos. Então, assim, ele está sendo, como as meninas mesmo estão falando na leitura, não conseguem parar, né? Tá todo mundo passando da meta, porque ele te puxa para mais. Exatamente. E quando a gente fala, né, desse neurotransmissor, enfim, né, o que é a dopamina para o pessoal entender, assim, até quem está lendo, quem não está lendo, que está chegando agora, enfim,
para todo mundo. Na verdade, é como se fosse um hormônio no nosso cérebro, né? É uma química que acontece no nosso cérebro. Então, a gente vai ter, por exemplo, no grupo das aminas, né, que a gente chama, tem ali a dopamina, vai ter a serotonina, vai ter a adrenalina, todos esses hormônios. Cada um vai atuar em uma área específica do cérebro, fazendo alguma atividade específica. Só que quando a gente fala desses outros, né, a adrenalina, que é da fuga, da luta, a serotonina, que é o do bem-estar, desse prazer mais contínuo, a endorfina, quando a gente vai na academia, todos esses outros, a gente vê problemas relacionados com eles, mas eles não são nem perto da gravidade da dopamina, né? E aí, quando a gente vai estudar, tipo, procurar artigos e livros nessa área mais da neuro, a gente vê como esse neurotransmissor, esse hormônio, está sendo estudado hoje. E ainda a gente não sabe metade do que ele faz. Isso eu acho muito maravilhoso, assim. Porque está saindo muita pesquisa nova, está se estudando cada vez mais e a gente está se assustando cada vez mais, né? Porque se fala muito de dopamina, se largar no YouTube, vai aparecer 1 milhão de coisa, né? De dopamina, assim, muita coisa sobre isso. Porque justamente é um hormônio que está relacionado com muitos problemas, e muitos do que a gente está vivendo hoje, né, Carol? Assim, todos esses vícios, todas essas questões de fácil acesso a tudo que causa muito prazer. Sim. E ontem mesmo eu estava vendo uma aula com um psiquiatra que ele falava que a dopamina, além de toda essa questão do vício, ela está ligada a alguns tipos de depressão. Então, tem depressões que são dopaminérgicas, que vão ser causadas por causa dessa desregulação aí com a dopamina, e também nas psicoses. Então, tem a questão da esquizofrenia, tem essas outras questões mentais que estão relacionadas com a dopamina. Então, é muito, como você falou, é muito mais profundo. Se você joga lá para procurar um artigo, você vai ficar dias e horas, né? Porque é muita coisa. Esse sistema da recompensa, do prazer, né? Hoje ele está cada vez, até pelo funcionamento da nossa sociedade, muito estimulado. Então, aquele trecho, eu até coloquei ontem nos meus stories, porque eu achei assim muito pesado e muito real. Os pais hoje querem guardar muito as crianças, impedir que todo mal aconteça, porque se ele se machucar hoje, se eu gritar com ele aqui, ele vai ter um trauma para a vida toda. Então, assim, claro que é preciso olhar, né? Tipo, para um contexto da educação, mas será que você não está colocando ele numa bolha, impedindo ele de saber que ele tem sim que enfrentar a realidade? Por isso que hoje, esses dias, eu vi uma pessoa reclamando, falam muito de instalação na realidade agora, mas é porque ela é uma urgência para o nosso tempo. As pessoas não se instalam na realidade. Elas vivem num mundo onde elas querem algo, elas têm algo na mão. Você clica, você não. Ela mesmo dá o exemplo do e-book, que é uma coisa tão boba, mas que todos nós vivemos. Você não precisa mais esperar um livro chegar. Antes, e olha que até hoje a espera do livro chegar é rápida. Você pede na Amazon, 2, 3 dias está aí. Agora não. Se você não quiser esperar nem isso, você aperta no e-book, ele está na hora no seu Kindle, está na hora no seu celular e você consegue ler aquilo. Então, tudo isso nós estamos falando de uma coisa muito positiva, né? Que não é algo ruim, mas isso também é para as coisas ruins, né? Então, para a pornografia, para a própria droga, para o próprio consumo, né? De coisas ilícitas, enfim, tudo está um clique de você conseguir. Uhum. O Eslan, acho que assim é o nome dele, Isso aí. Ele fala muito sobre isso, né? O quanto, por exemplo, as crianças hoje. Eu tô assistindo um videozinho aqui no celular ou na TV. Começou a propaganda, tem o botãozinho de pular. Não quero mais esse desenho porque ele tá me incomodando. Eu vou pular e vou pro outro desenho que eu gosto mais. E aí, se ele me enche o saco, eu passo pro próximo. Quando a gente era criança, quando dava de assistir TV, né? Na hora que podia, né? Exato. Tinha que esperar a propaganda, tinha que acertar a hora de assistir o desenho, porque às vezes não tinha nem desenho passando na TV. Então, essa modulação da dopamina, ela era muito mais natural há um tempinho atrás, né? E nem muito tempo atrás. Sim, eu lembro que eu li há muitos anos atrás, quando eu ainda era pequeno, sobre uma pesquisa em que crianças que assistem muitas telas e ficam muito assim, trocando, né? Aquela coisa da troca, porque ela assiste o desenho um pouquinho, quer trocar, tá vendo no canal, quer trocar, enjoa e vai trocando, ela tem uma tendência a ser alguém viciado no futuro.
seja em álcool, seja em comida, seja em droga, seja em qualquer coisa. Ela tem uma tendência, porque ela já está desregulando a dopamina a ponto de me desagradou, troco, me desagradou, troco, me desagradou, troco. Então, eu lembro que eu aprendi. Então, aqui, nós não somos zero telas aqui em casa. Não cheguei ainda nesse patamar da santidade. Mas a gente usa o mínimo possível. Só que quando vai colocar, eu falo para o Noah, só assistem o que eu autorizo, e eu falo assim, o que você quer assistir? Tal, beleza. Então, você vai assistir por meia hora, uma hora, você vai assistir só isso. Escolhe bem, porque você não vai trocar. Porque senão fica aquele estímulo que nós mesmos ficamos na Netflix, rodando, rodando. Ai, não quero esse. Ai, não quero esse. Tudo tá muito fácil. Quando a gente buscava vídeo na locadora, tinha que torcer. Eu lembro que era horas a escolha, né? Porque a gente lia a capa, lia de novo, aí empilhava um monte e falava assim: ai, gente, será que leva esse? Será que não leva? Tinha que torcer para ser bom, porque se não fosse, você não ia lá de novo trocar. Então, esse acesso ao prazer, né, de coisas que a gente quer na hora que a gente quer é muito mais difícil. E claro, não era eu gosto sempre de falar assim, não era um mundo perfeito. Nós não viemos de uma geração perfeita, longe disso. O povo tem muito isso de romantizar o passado, né? Ah, é porque na Idade Média, ah, porque nos anos 20, ah, porque todo mundo acha que não, gente, cada era tem o seu problema, cada tempo tem o seu mal. Mas nesse aspecto nós percebemos esse aumento, né? Que ela vai mostrando números assustadores de medicações. Assustadores, assim, em crianças e em adultos, e como um remédio vai puxando o outro, porque tá tudo desregulado. Exato, e quando a gente vai olhar para essa questão da depressão, ansiedade, TDAH, todas essas questões que estão muito, né, em alta, o que a gente vê? Muita dopamina. O que são esses problemas? Um excesso de dopamina até em regiões erradas do cérebro, só que serotonina lá no chão, endorfina lá no chão. Então, esses hormônios que seriam bons, que seriam melhores, que a gente conseguiria ter pelo menos uma sensação de bem-estar, eles estão em queda, porque a dopamina está muito alta. E quando a dopamina está muito alta, esses outros caem. E aí a gente fica naquela busca constante de ir atrás de alguma coisa que seja melhor, trocar de emprego, trocar de estudo, trocar de tudo ao mesmo tempo, assim, tipo, querer coisa nova, né? Porque a dopamina é muito a expectativa do que você ainda não tem, né? Assim, às vezes você quer um chocolate porque você não tem esse chocolate em casa. Isso é dopamina, né? Então é ficar nessa constante busca, e aqueles hormônios que seriam mais tranquilos, né? Aqueles neurotransmissores que deixam a gente, tipo, vivendo uma vida normal, eles estão praticamente inexistentes, né? É só olhar para, tipo, a fluoxetina da vida, sertralina, que a gente, né, assim, tá praticamente na caixa de água de todo mundo, né? Porque todo mundo usando. Eles são inibidores da recaptação seletiva da serotonina. Então, eles aumentam a serotonina, porque tá faltando em todo mundo, né? Então, olha como, tipo, é muito engraçado quando a gente pensa nisso. Aquilo que deixa a gente estável tá faltando, e aquilo que deixa a gente angustiado tá em excesso. E a gente vê isso muito na prática, né, Carol? Você vê isso muito com a tua realidade de mãe, né? Convivendo com esses assuntos, assim. Sim, quando a gente vai estudar isso para o âmbito das crianças, a gente fica ainda mais apavorado. Mais apavorado. Por isso que, assim, eu vou militar para sempre que a mãe tem que regular doce que a criança come, tem que regular a TV que a criança assiste, a tela que ela segura, tem que ver o que ela assiste, tem que ver o que ela faz. Não dá, não dá. Ninguém está sendo perfeito, ninguém está julgando que alguém não faz porque não quer, mas é uma preocupação dos nossos tempos. As nossas mães tinham outras preocupações, as nossas avós tinham outras. A nossa, nesse tempo, é essa facilidade. A gente não pode dar tudo para os nossos filhos. A gente mesmo falando esses dias da Barbie, né, lá no grupo, falando, acho que foi a gente falando da Barbie, nossa, eu queria ter a Barbie, e a gente passava a vida inteira para ter uma Barbie. Hoje, se a criança não tem 10, 15 Barbies, ela surta, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque se já na infância isso acontece nesse grau, imagina o adulto. Imagina como vai ser a adolescência, como vai ser a vida adulta. Então, nós temos responsabilidade em estar cuidando de uma pessoa, estar formando, encaminhando uma vida. E uma coisa que me chamou muita atenção foi ela falar dos números, né, de pessoas que morrem, acabam se matando, e que alguns estudiosos lá ainda nomearam como a morte do desespero, né, o suicídio do desespero, porque é uma falta de propósito, é uma falta de sentido.
É o hedonismo completo, é você viver para o seu prazer, para o seu prazer, para o seu prazer. E esse excesso de busca de prazer é o que leva o vício aos níveis perigosos. Porque você começa a fazer o que a sua moral não permitiria a princípio. O que você acredita como certo ou errado, porque já não é algo mais que está sob o seu controle. O seu corpo já está tão desregulado e pedindo mais, né? Esses tempos atrás está muito em alta essa questão da pornografia, né? Não é um assunto que eu soubesse muito e tal, e aí eu vi alguns vídeos para entender um pouco melhor. E é assustador, assim, os níveis, como é rápido essa questão da dopamina, disso e dessa busca por coisas mais pesadas, por conta disso. Não satisfaz mais, não satisfaz mais. Você vai subindo o nível. E a primeira história do livro já é assim, mega chocante. Pesada nesse sentido, exatamente. Super pesada, né? E quando a gente olha para isso, né, assim, a questão de pornografia, ela meio que está há muito tempo, né? Ela existe há muito tempo, não é uma coisa de hoje. Sim. Só que é o que o pessoal fala, assim, antigamente a pornografia era o quê? Uma revista no mês? Então era um negócio assim, tipo, sei lá, aqueles programinha meio estranhos na Band de madrugada que tipo, os adolescentes, os guris tinham que ficar se cuidando, tipo, para conseguir ver, e nem mostrava muita coisa, era uma coisa meio engraçada, assim. Né? Eu lembro de amigo meu que falava que a revista pornô dele era a revista da Avon. Lembra que na Avon tinha as moças de sutiã? Sim, olha isso, né? E aí se joga, tipo, se você olha o TikTok de hoje, sei lá, às vezes até o Instagram, dependendo do que segue, é muito pior do que uma revistinha pornográfica dos anos 90, né? É assombroso. Muito exagerado, assim, né? E isso está impactando muito. Todas as áreas, né? E é como ela fala, tem um pesquisador também que ele fala do capitalismo límbico, se eu não me engano é esse o termo, que é justamente as marcas, as empresas pensarem coisas para o seu consumo já mexendo nesse aspecto. Então, assim, como tudo, né? A ciência ela pode ser muito usada para o bem e também muito usada para o mal, mas vai se percebendo o que causa estímulo. Um termo mesmo do marketing, o porn food, que é aquela foto do hambúrguer, né? Que cai aquele pão, cai aquela carne, aquele bacon, parece que você sente o cheiro e o gosto. Gente, aquilo é feito com uma completa intenção de mexer com os hormônios aí do seu corpo, de te desesperar e falar assim, meu Deus, eu preciso entrar no carro e comprar um hambúrguer. Não sei se você já viu aqueles cozinheiros que eles vão, ficam fazendo tipo um charme, assim, eles vêm, aí eles jogam a comida, aí eles colocam uma roupa. Aí é muito estranho, mas tem gente viciada nesses vídeos. Assim, é impressionante. Tem gente viciada em vídeo que o povo corta sabonete. Aqueles ASMR lá que o povo fala, que eles pegam as barras de sabonete com uma musiquinha e fica assim, cortando. Ah, é para relaxar, mas aquilo vai gerando vício na pessoa. Não quer dizer que o hambúrguer, todo mundo que vê um vídeo de hambúrguer é um viciado, não quer dizer. Mas é o quê? Quer dizer que já existe uma indústria mexendo com isso também. Já se sabe que isso funciona assim. Então, os desenhos, as compras, as propagandas, tudo faz você querer mais. Você acha que as marcas pagam fortunas num Big Brother da vida para patrocinar? Por quê? A pessoa vai sentar para ver o Big Brother, eles comendo no McDonald's, ela vai querer pegar o iFood e pedir um McDonald's, gente. É natural, o ser humano é muito influenciado. Muito. A gente vai parecendo com as pessoas que a gente convive, a gente vai fazendo coisas parecidas com as pessoas que a gente convive. E não é diferente nesse, só que o problema é que o desequilíbrio dele está levando para umas vertentes muito perigosas, né? Para um lado muito complicado. Se a gente for pensar, a questão da dopamina, a gente tem basicamente 3 lugares que ela atinge no nosso cérebro, né? Que ela é liberada. Até está se pesquisando mais sobre isso, mas enfim, até onde se sabe são 3. Um deles é no córtex pré-frontal, que é aqui onde a gente pensa, né? Onde a gente racionaliza, onde a gente usa para estudar, toda essa parte racional. Existe a parte ali mesolímbica, que é no sistema límbico, e existe mais a parte que é tipo de movimentação do corpo. Esses 3 pontos. E quando a gente olha para todos esses estímulos que a gente está falando agora, todos eles são voltados muito mais para o sistema límbico e não para a parte racional, para o nosso desenvolvimento intelectual.
eles vão agir e deixar a gente cada vez mais parecendo um bicho, realmente. E o que o bicho ele quer? Ele quer viver bem, ele quer comer, ele quer ter água para beber, ele quer se reproduzir, e é basicamente isso, né? Assim, é a busca pelo conforto e tudo mais. E a gente vê que a gente está se tornando cada vez mais assim. Tanto que aí a gente está o tempo todo estimulando dopamina no sistema límbico pelo celular, né? Instagram e aquele dedinho que não para. Só que a dopamina para o sistema que seria muito mais voltado ao estudo, a foco, a concentração, racional, a gente não tem. E a gente não está estimulando isso. E a gente não consegue nem estudar mais direito hoje, né? Que é o que a filosofia fala na questão da parte baixa da alma do homem, né? O ventre baixo, a parte baixa, que é essa parte baixa da alma, que é um instinto puramente animal, sexual e do prazer. Então, assim, é aquela coisa que o povo fala, não pensa com a cabeça. Exatamente isso, é não pensar com a cabeça, é você pensar com o seu instinto animalesco. Então, é um caminho que está levando a uma animalização do homem, que é aquela música, né? Aquela batida que te leva àquilo, aquele desejo, aquela vontade, o ímpeto de fazer só o que me dá prazer. E ele acaba tirando justamente essa parte do raciocínio. Ah, não dá nada, ah, não tá errado, ah, tá tudo bem, o que importa é meu prazer, o que importa é meu prazer. E isso a gente vê hoje muito nos relacionamentos, né? Nas vidas das pessoas como um todo. A gente que atende as pessoas e vai, né, em psicoterapia, você vai ficando impressionado. Não tem mais, a gente ainda brinca, né, no Projeto Care, não tem caso fácil, não tem mais caso fácil. Que as pessoas, elas estão envolvidas cada vez mais, assim, em coisas mais difíceis de sair, mais profundas. Justamente pela facilidade a tantas coisas que nós temos hoje. Essa facilidade, né? E quando a gente fala, tipo, desses vícios, tudo, parece que a gente tá, assim, colocando medo, um negócio de que, ai, meu Deus, né? A gente tá vivendo no pior momento da história da humanidade. Mas é porque a gente nunca teve tanto acesso a tudo isso de uma forma tão fácil. Antigamente você viciava em droga, assim, no máximo, sei lá, uma bebida, uma cachaça. Hoje você vicia em celular, você vicia em pornografia, você vicia em tanta coisinha, em chocolate, em, né, comida. Então, assim, o leque de possibilidades de vício aumentou muito, né? E muito fácil. Tá tudo muito fácil você não precisa ter tanto recurso. A gente sempre brinca, né? Que às vezes a pessoa não tem dinheiro para nada, mas ela tem internet no celular. Ela não tem dinheiro para pagar a conta de luz, mas ela consegue pagar. Ela dá um jeito de pagar a internet do celular, porque ela não consegue ficar sem. Ela não consegue ficar sem o Instagram, ela não consegue ficar. E assim, direto eu vejo as pessoas postando: vou dar um tempo no Instagram, vou ficar mais off, tanana. Dá 2 dias a pessoa volta. 2 dias. Sabe? Quando muito. Quando muito, quando não tá no seguinte. Mas assim, eu trabalho praticamente o dia inteiro no celular, você também, mas estamos nisso. Então, a gente tem que buscar meios para, assim, nossa, eu estou sentindo o celular vibrar quando ele não está vibrando. Eu perco o celular 2 segundos, já fico desesperada. A gente tem que ter maturidade e sabedoria para perceber até que ponto eu estou conseguindo separar isso como um trabalho ou separar isso como um vício. Porque muitas das queixas, por exemplo, que chegam para mim é assim: eu não consigo postar, eu não consigo produzir, eu não consigo estudar, porque eu fico presa no Instagram, porque eu fico presa vendo conteúdo, mesmo que, assim, até para isso hoje, até para conteúdo, até para aprendizado, isso está se tornando negativo em alguns pontos. Porque a pessoa consome, mas estudar profundamente não está sendo estudado. Um Reels não é conteúdo para estudo, é informação rápida. Só que o seu cérebro está tão acostumado a ver um vídeo com uma pessoa dançando, fazendo assim, ó, colocando dopamina, serotonina, seu cérebro está aprendendo a aprender assim. E aí, quando você pega um texto, uma folha, sem uma figura, sem uma música, sem ninguém dançando, o seu cérebro não quer. Porque o cérebro sempre quer o mais facinho, o mais gostosinho. Se a gente estimula ele a isso, estamos lascados. Uhum. Você não consegue aprofundar, você não consegue parar. E aí, nossa, assim, a gente atendendo e vendo as pessoas, a gente vê muito isso, né? Muito caso, agora eu vou falar de novo no TDAH, enfim, polêmicas. Mas quantas pessoas com diagnóstico de TDAH que são pessoas que estão reféns da dopamina nesse sistema límbico, que não estão trazendo ela para a parte racional,
e que precisaria de um reajuste de rotina. Por que rotina é tão importante para uma pessoa que tem TDAH? Porque vai equilibrar a dopamina. Então, assim, quantos diagnósticos eles estão pautados nessa desordem da dopamina? É isso, né? É isso, porque uma pessoa que tem TDAH, falta dopamina no sistema, no lugar certo, né? No lugar certo, exatamente. E aí é essa coisa aí que você falou, não consegue parar para focar, não consegue parar para estudar. E aí a gente recebe no Instagram caixinhas e caixinhas e caixinhas de pedido de ajuda para foco, concentração, produtividade, né? Nossa, a gente recebe muito isso. Porque tá todo mundo tão estimulado que se eu ter que ler alguma coisa, eu não consigo. Que loucura, né? E com tanto acesso, tipo, a gente deveria. Eu fico às vezes falando com o Ju aqui em casa, a gente deveria estar cada vez mais inteligente, assim, com tanto acesso que a gente tem, mas a gente não está conseguindo. Que loucura, né? Porque ao mesmo tempo que você vai comparar, por exemplo, o avanço de toda essa tecnologia, facilidade ao acesso, compara com um material escolar, por exemplo. É cada vez mais. Gente, aí polêmicas, né? As polêmicas também. Cada vez mais imbecilizado. É figurinha, a criança ela tem que completar uma letrinha, ela não tem mais um raciocínio, não tem mais texto, tem que ter fotinha de tudo, desenho de tudo. E uma criança que já deveria estar avançando para um ponto de ler um texto, criticar um texto, interpretar um texto, não. É um negócio assim totalmente infantil, limitado, condizente com essa sociedade, com essa situação que a gente está vivendo. Tudo coloridinho, facinho, sem dar trabalho. Aí a criança tem que escrever 5 linhas, é a morte para ela, porque ela não está acostumada. Escrever à mão, que coisa ultrapassada isso. Olha que demora. E até, não, aí eu vou tô até lançando o desafio da escrita, do diário da escrita, muito por isso. Porque a escrita, ela traz essa questão terapêutica, então tirando todos os benefícios de redução de ansiedade, tudo isso daí, ela ativa neurônios que só ela ativa. Já tem estudos que comprovam, tem livros, né, aqueles livros que sempre é 100 e lá vai, 200, lá vai, esses livros que falam da neurociência, mas assim, que existem neurônios que só são estimulados pela escrita manual. Então, hoje tudo assim, então muita gente fala assim, já me mandaram, Carol, posso fazer a escrita terapêutica no celular? Não, você pode escrever 5 palavras no papel, mas você precisa pegar uma caneta, olhar para um papel e escrever. Então, hoje, essa falta de toda essa coisa desregulada, assim, a gente perde o quê? A concentração, a presença, e a falta de presença, não estar aqui, estar sempre no ontem ou no amanhã, que gera esse também excesso de ansiedade, tanta gente diagnosticada com TAG, todas essas outras coisas. E também, nessa questão dos relacionamentos que a gente estava falando, as pessoas não conseguem mais conversar olhando uma na cara da outra. As pessoas não têm paciência para ouvir as coisas que as outras falam. Então, quando eu dou aula para as mesmas, eu falo, gente, vocês têm que ouvir. Para você ser terapeuta, você precisa querer ouvir. Porque muitas vezes a pessoa quer somente isso, porque ninguém mais escuta ninguém. Você pode ver conversa em grupo de WhatsApp, em rodas, cada um falando sobre si. Cada um falando sobre si. Ninguém está respondendo ninguém. Eu estou aqui falando das minhas opiniões, você está aí falando as suas, outra falando das... Não existe diálogo. Existe eu estou falando, não quero. As pessoas não conseguem mais ouvir. Muito por essa aceleração. Assiste no 2x, né? Assiste a aula do 2x, assiste a aula enquanto faz tal coisa. Aí o seu filho vem falar com você, você não consegue parar e olhar para a criança. Você está conversando com um amigo que você não vê há anos, 10 minutos depois já está cada um no seu celular. Hoje, esse é o normal da sociedade. Infelizmente. E quando a gente recebe essas perguntas, assim, né, de tipo, ai meu Deus, como é que eu faço para meditar? Como é que eu faço para desacelerar? Estou muito agitada, não sei o quê. Ou eu quero ter uma rotina mais calma, mais tranquila. Quando a gente olha para isso, para essa rotina calma, ou para produtividade nos momentos que a gente tem que ser produtiva, estabelecer essa rotina, né, não precisa nem ser de alta performance, é da mínima performance, né? Ela é uma rotina chata, ela não é uma rotina
alegre, feliz, gostosa, ai, que vida boa que eu tenho. Não. Então, você ter a ação ali da dopamina correta não é uma coisa que você vai ser todos os dias muito feliz. Você vai estar tendo uma rotina chata. E a gente não quer mais uma rotina chata. Porque a gente ouve por aí que, ai, não, agora eu posso ser o que eu quero. Eu não preciso ter uma rotina de obrigações. Eu não sou obrigada a nada. E aí a gente já não consegue focar, a gente já não consegue estudar, a gente não consegue fazer o mínimo da nossa do básico que deveria ser feito, porque a gente está fugindo de tudo que é chato, né? Só que uma alta performance, ou sei lá, você fazer o que você precisa, é chato. E aí a gente volta naquilo lá que falamos no começo, né? A falta de estar instalado numa realidade, porque a vida é isso. A vida é o cotidiano. A viagem, o jantar japonês, essas coisas assim fantásticas, ir para as Maldivas, é uma vez na vida. É uma vez no ano, é uma vez a cada 2, 3 meses. Não dá para você viver querendo comer lagosta todo dia. Você vai comer arroz e feijão, maioria dos dias, um dia ou outro você vai comer uma coisa diferente. Mas as pessoas, elas acham que não, como você falou, precisa ser todo dia muito legal, muito maravilhoso. E isso é tipo de criança. Isso é uma coisa da infância. Então, hoje nós temos aqui adultos que não cresceram, adultos que não amadureceram. Essa questão da pornografia, um dos vídeos que eu vi, falava justamente isso. Quando o homem, geralmente, né, esse problema, ele estava focado em questão de garotas de programa, né? E aí ele falava assim, que o homem que tem esse vício, ele é como uma criança mimada que não cresceu. Ele é aquela criança que no mercado se joga e quer o doce. Se não comprar o doce, ele não quer. Porque para ele conseguir o sexo com uma mulher normal, do jeito normal, ele tem que conquistar, ele tem que tratar bem, tem que levar para jantar, trabalho. Ele não quer ter trabalho. Ele é a criança mimada, que ele quer o sexo agora, pronto, do jeito que ele quer, como ele quer, virar as costas e ir embora. Então, é um comportamento de uma criança transformado para as proporções de um adulto. Então, hoje, a falta de amadurecimento é muito surreal, muito, muito. Por isso que um dos trabalhos principais em terapia tem que ser esse, amadureça, sai da onde você está, pelo amor de Deus. Um dos principais indícios é justamente isso. Ai, não gosto, ai, não quero. Né? Vocês estão lá desinflamando. Sem açúcar. Posso, vou morrer sem o açúcar. É difícil, gente, é difícil. Ninguém aqui, né, como eu falei, não alcançou o nível da santidade ainda, da perfeição. Só que a gente tem que ter essa consciência de o que eu estou fazendo, eu vou colher o quê? Eu estou plantando para colher o quê? Onde eu vou chegar com isso? Uhum. E hoje as pessoas não pensam. Desculpa te interromper. Não, é isso mesmo. E hoje as pessoas não pensam, né? O que ela está semeando, o que ela vai colher? Não, vai fazendo. Porque eu quero o prazer de agora. Para o prazer, elas querem o agora. Mas nos pensamentos, elas estão no futuro ou ano passado. Aham, exatamente. E o problema é que esse querer, esse prazer de agora, ele sempre vai aumentando. Porque quanto mais a gente vai liberando dopamina, o nosso cérebro, ele vai... É realmente difícil, né? Ele vai se dessensibilizando. Então, eu libero muita dopamina, aquilo tem um resultado no meu cérebro, e aí aquele excesso vai fazer eu pedir mais ainda daquilo. Só que conforme eu for liberando mais dopamina, o nosso sistema nervoso ele vai também criando mecanismos de autocontrole, que na realidade se transforma numa grande bosta, porque aí eu tenho esse desejo muito grande, eu já gerei esse mini vício, né? Porque é gostoso, então eu quero mais daquilo, e aí o meu cérebro ele reduz os receptores dessa dopamina. E aí, quando eu vejo, eu tenho um excesso de dopamina no meu sistema nervoso que já não está sendo recaptado, né? Não está sendo ligado, e aí isso vai gerando desconforto e vai sendo eliminado muito rápido. Só que quando eu elimino muito rápido, eu já gero novamente muito rápido de novo. Então vai virando uma bola de neve que esse desejo agora de um negocinho que eu quero rápido e eu quero muito, daqui a pouco ele não vai mais me satisfazer. Então, aquela pessoa que começou fumando um cigarro, ela vai daqui a pouco estar fumando uma carteira de cigarro. Se ela está vendo uma revistinha, sei lá, pornográfica, ela vai estar assistindo vídeos cada vez mais pesados. E isso vai dando uma bola de neve, que é muito o que ela fala ali no livro, né? Assim,
como essa busca pelo prazer está deixando a gente cada vez mais infeliz. Não está trazendo felicidade. A gente está ficando cada vez mais descontente. Nada mais supre, porque a gente vai tendo esse desejo cada vez maior. Porque por mais do não tô nem aí, não tô nem aí, nós temos a consciência que nos acusa quando nós estamos fazendo algo que a gente sabe que não é o melhor. Então, você vê nas histórias que ela conta, até agora no livro, que a pessoa sabe que ela está errada. Então, por exemplo, os 2 homens que ela fala, os 2 tinham parceiras, os 2 eram casados, os 2 enganavam as mulheres, cada um com seu tipo de vício diferente, enganavam. Então, assim, é um negócio tão meticuloso, ele toma todo o tempo da pessoa, porque além dela fazer o ato, ela tem que planejar como ela vai esconder, como ela vai arrumar uma desculpa. Então, assim, ela realmente perde a vida dela. Porque a vida toda dela, todos os momentos do dia, ela está articulando como suprir o vício, como esconder o vício. Porque se ela achasse que está tudo bem, ela não ia querer esconder. Não, mas a minha mulher que está errada em não aceitar. E os 2, né, desse começo do livro, falam justamente isso. Tipo, eles querem esconder. Eles querem, tanto que elas se chocam quando descobrem os vícios deles, porque elas moravam com eles, elas são casadas com eles, elas não sabiam que eles tinham esse vício. Ou seja, não é só o ato de fazer, mas é a sua cabeça matutando o dia inteiro como esconder, como fazer. E assim, no primeiro que ele tem um item, né, que do vício dele tem um objeto envolvido, que ele fala que ele desmonta, ele joga fora, mas é mais forte que ele ir lá buscar e montar de novo. Então, assim, é muito surreal. É muito pesado o nível em que a pessoa chega. E claro que tem essas situações pesadas, mas, tipo, se a gente for parar para pensar, alguém que toma muito café, se a gente olha para isso, a pessoa também vai articular a vida toda dela, o dia dela, para tomar café o tempo todo. E esse é um dos problemas que a gente vê muito nas terapias, né, Carol? Você pergunta para a pessoa, você toma muito café? Não, não. Ela vai tentar te convencer que ela não é viciada naquilo. E assim, é só um cafezinho, parece tão simples. Mas você vai ver, ela organizou a vida dela em torno do café para continuar com aquilo, porque ela sente aquela necessidade. Eu comecei a reparar isso comigo com o chimarrão. E aí vale um exercício para todo mundo, assim, né? Pensar, tipo, às vezes a gente fala de coisas pesadas, parece que sai um pouco da realidade. Longe da realidade, né? Muito longe, isso aí. Mas se a gente pensar, tipo, no chimarrão, assim, eu tinha que tomar 2 vezes por dia, tomar o chimarrão, fazer a cuia. E assim, toda a organização do dia ia em torno do chimarrão. Querendo ou não, aquilo era um vício. Não é que vai fazer tão mal assim, não é que o cafezinho, né, assim, nossa, é um problemão. Mas significa que, num aspecto da minha vida, eu já estou perdendo o controle. É só no cafezinho, é só no chimarrão. Mas quando você se toca disso, vale o exercício de pensar, não, quem manda aqui sou eu. Hoje eu não vou tomar chimarrão e hoje eu não vou tomar chimarrão. Né? Eu acho que esse exercício também de se enxergar nesses mini vícios e tentar dar uma voltinha, assim, acho que vale a pena. Isso é tanto no aspecto psicológico, né, da psique, essa coisa toda do emocional, no aspecto o espiritual da religião, porque quem tem esse vínculo com a religião fala muito disso, né, de que você tem que ser dominado por nada. Se algo está te dominando, já tem algo errado, você já não está no seu controle de si. Então, em todos os aspectos da nossa vida, da nossa sociedade, de nós como pessoas, nós temos esse alerta de, tudo, tem um videozinho muito engraçado que apareceu no YouTube quando eu era criança e a gente lembrou dele esses dias, a gente estava assistindo, que é justamente isso, é um menino que fica em casa vendo videogame, é um vídeo antigo, aí ele começa a aparecer os amigos, que é o sol, o ar, o sono, coisas, né, bons hábitos, e aí aparece a temperança, e ela fala assim, tudo que é demais faz mal, mas o que é de menos é ruim também, então você precisa ter o equilíbrio para tudo. A gente precisa ter essa percepção, nossa, mas isso aqui é bom. Comprar livro é bom, comprar curso, né? Assim, comprar curso é maravilhoso. Mas até que ponto? Até que ponto eu estou me endividando? Porque tem casos que chega, eu faço a mentoria de estudo, dessas coisas, tem casos que chega para mim que a pessoa, assim, ela está devendo contas da casa para comprar um novo curso que ela não vai fazer. Para comprar um novo livro que não vai sair do plástico. Para comprar, então assim, mas comprar livro é maravilhoso, né? A gente que o diga. Mas até que ponto isso está atrapalhando? Eu estou comprando um livro de R$200 e deixando de
eu estou usando o dinheiro do mercado, entende? Isso já passa da realidade tranquila para algo mais pesado. E esse exemplo que você deu de chimarrão, para mim sempre foi a Coca. A Coca é o caos da minha vida. E aí eu decido e falo assim, eu vou ficar sem. Quando eu falo que eu vou ficar sem, eu fico. Só que o que demora é eu criar a coragem de decidir. E teve uma vez que eu lembro que eu fiquei, tipo, uns 3, 4 anos sem tomar. E quando eu voltei, assim, o dobro. É um negócio cabuloso. Então, assim, de querer todo dia e de acordar e querer tomar. Sabe aquela coisa assim, você anda na rua, uma água não tira mais a sua sede. O que tira é uma coca. E o que fisiologicamente é completamente absurdo, né? Por açúcar e tal. Mas a cabeça, aquela recompensa, aquele desejo é tão grande. E aí cai nisso que você falou. Claro, a coca tem todos os malefícios para a saúde. Ela não é uma droga ilícita, não é uma coisa pesadíssima. Mas eu preciso pensar, poxa, se eu estou perdendo para uma coca, eu vou ganhar do que nessa vida? Exato, nossa, esse é o ponto. Se eu tô perdendo de uma coca, meu anjo, né? Assim, esse é o ponto. Igual americano no filme, né? Loser. Sou loser, não vou perder tudo na vida, eu vou perder pra coca. E aí, o do café, ó, a Dilma tá falando aí do café. Essa do café é muito pesada, porque é uma coisa comum do cotidiano brasileiro, que todo mundo toma, que toda empresa tem. Você chega numa loja, gente, você chega num consultório, tem o cafezinho. É muito cultural nosso, né? Esse café. Como os russos são mais viciados na vodka. Então, veja bem, foi bom ter nascido no Brasil. Faz menos mal. Mas quantas pessoas nós conhecemos que falam que tem crises de enxaqueca quando ficam sem? Ó, a Dilma até falou isso. Eu conheço muitas pessoas que, se não tomam o café, ela tem uma enxaqueca que não passa enquanto ela não tomar o café. É muito. Então, é uma relação já que está passando do normal. E pode ser assim com doce, né? Pode ser assim com açúcar, aquela coisa de ter o açúcar, precisar do açúcar. Todo dia eu quero um docinho. E aí isso vai aumentando, isso vai aumentando, isso vai aumentando. Tem algo que não está bem ali. E geralmente atrás disso, quando tem uma compulsão, aí já falando de compulsão, por compra, por doce, tem uma falta de algo. Tem algum outro problema sendo mascarado pela compulsão. Então não adianta só, as pessoas pedem muito, Carol, fala um óleo para compulsão. Tem vários óleos que podem ajudar na compulsão. Ok, mas qual a causa dessa compulsão? Não adianta a gente ficar tapando a ferida externa e não cuidar o que está dentro. O que está causando? O que você não recebeu? Qual é a carência que você tem? Que trauma você passou? Tem algo mais fundo que faz você comer doce 5 vezes por dia? Tem. Você pode não querer aceitar, mas tem. Sempre tem. E aí, às vezes, nesses momentos, vale a pena pensar em alguma coisa que seja um placebo, que seja alguma coisa simples. Tipo, não, você não vai comer esse doce, você não vai tomar esse cafezinho, mas você vai tomar isso aqui, você vai tomar um copo de água, sei lá, assim. Ou às vezes a gente usa até a fitoterapia e a aromaterapia para isso, né? Não, você não vai comer isso, mas você vai inalar esse óleo essencial. Aquele óleo essencial não vai fazer milagre, né? A gente sabe que não vai fazer milagre, mas às vezes é o que a pessoa precisa para se recolocar, ok? É um ponto de contato, né? Com a minha nova vida. É um amuleto para me trazer para cá, né? Tipo, eu vou tocar nisso e vou cair ele vai me lembrar. É muito isso. Exatamente. Nossa, e isso da comida, né? O que você falou assim de fiquei tanto tempo sem tomar o refri. Quando eu tomei uma coquinha, volta com os 2 pés na porta, né? Isso com comida é muito real. Nossa. E assim, muita gente se acha fraco por isso, né, Carol? É interessante a gente pensar. Eu gosto muito de estudar fisiologia das coisas, a bioquímica das coisas, porque a gente entende que tudo tem uma explicação, né? Não é porque a gente é fraco, eu sou uma pessoa terrível, né? Isso. Não, às vezes a gente é só meio imaturo mesmo e a gente vai trabalhando com isso. Mas tem uma explicação, né? Sempre fisiológica ou bioquímica. E aí a gente sabe que, por exemplo, esses receptores do excesso da dopamina, eles vão continuar ali. Eles vão estar ali esperando uma brecha para quando aquele vício voltar. Por isso que um alcoólatra, se bebe um gole de álcool, ele volta com
com o problema triplicado, porque os receptores estão ali só esperando. Então, você deu uma brechinha, pronto, você já perdeu o controle novamente. E aí é interessante a gente começar a se perguntar, né? Fazer esse exercício de não vou deixar o meu problema chegar num vício, para que eu não tenha que passar o resto da minha vida me controlando. E isso falando de uma leitura anterior que nós fizemos, da Liberdade de Ser Quem Você É, que estimula muito esse autoconhecimento e essa, como se diz? Essa questão de você alimentar a sua roda da vida. Porque muitas vezes a gente está sempre no automático, né? Então tá vivendo. Mas não para pensar. E aí você vai fazer a roda da vida ali todo mês, como que tá meu casamento? Como tá a minha vida de exercícios físicos? Como tá a minha alimentação? Como tá, né? Você começa a perceber, porque muitas vezes as pessoas não percebem, o que é muito comum em consulta. A pessoa vem com uma queixa principal, mas o problema dela é totalmente diferente. E nem ela percebeu. Não é que ela quer esconder, ela veio. Não. Ela tem um problema, ela tem uma dor de cabeça. Mas quando ela começa a contar a história dela, você vê que o problema dela é aquele que nem. E muitas vezes o que é legal, a pessoa começa a falar, ela fala, nossa, isso aqui tá errado. Tipo, ela mesma, quando ela começa a narrar a vida dela, ela vai percebendo onde que tá o problema. Então, isso é muito sério, assim, a gente não se conhecer, a gente não se perceber. Não saber, isso aqui, eu preciso tomar cuidado com isso. E por isso que o autoconhecimento de todas as formas, e aí já linkando com outra leitura que vai vir dos temperamentos, né? Os temperamentos têm tendências a vícios, têm tendências a virtudes. Então, assim, a sua composição, o lugar que você mora, os costumes da sua família. Não, eu venho de uma família que come tal coisa de manhã, de tarde, de noite. Não. Eu sei que muito dos meus hábitos alimentares vem dos hábitos alimentares que eu construí de criança. Então, vai ter gente que é muito mais difícil ficar sem doce, porque desde que ela nasceu, ela come um docinho de manhã, de tarde, de noite. E para mim não era assim. Então, assim, todo esse contexto, né? Que toda a epigenética, toda a hereditariedade, toda a nossa constituição mais simbólica, ela vai impactar nos nossos vícios, nas nossas tendências, né? Então, o pessoal aí que curte essa parte de estudar astrologia, signo, né? Os signos têm as suas tendências também, então, observar todos esses aspectos. Para que eu tenho uma tendência? Então, no meu temperamento, eu sei as tendências que eu tenho. Quais distrações podem me tirar do prumo? Cada um, conhecendo cada vez mais assim, consegue, poxa, se eu for por esse caminho, sabe aquela coisa assim? Tem coisa que todo mundo está fazendo, experimentando e viciando. Se eu for, não vai me pegar, porque assim, é totalmente avesso a quem eu sou. Mas tem coisa que é bom eu nem beiradear, porque senão vai dar ruim. Essa percepção a gente tem que ter de si, que aí você não tem que encarar o mal de frente, peitar ele. Você tem que fugir, gente. A gente tem que entender isso. Eu vou vencer essa tentação aqui. Então, o cara é alcoólatra, ele para de beber, vai ficar olhando para a garrafa, para vencer a garrafa. Não, ele vai fugir, ele vai para uma festa, a galera bebendo, ele vai sair correndo. Ele vai para um lugar que só tem água. Porque a gente não está suficientemente forte quando é num processo assim para encarar o problema. Então, foge. Exato. Nossa, eu tô lembrando toda hora de uma frase que é orar e vigiar. Assim, isso tá fazendo total sentido em muita coisa na minha vida. E também no sentido religioso, mas a gente pode aplicar isso em tudo, né, Carol? Porque assim, orar, eu tô agindo, então orar é agir de alguma forma, né? Eu tô me debruçando sobre algo, eu tô orando sobre aquilo. Então, esse trabalho que a gente tem que ter na gente é constante. E vigiar o tempo todo também. Porque se a gente não está o tempo todo vigiando as nossas próprias ações, a gente, assim, vai passar a vida de qualquer jeito, vai chegar lá numa certa idade e dizer, eu não me conheço, eu não sei o que eu gosto, eu não sei quem eu sou, né? E a gente vê muito isso acontecendo, tipo, tá, e aí, o que eu fiz na minha vida? Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? A gente não sabe. Então, para mim, assim, eu lembrei muito do que você estava falando agora disso, porque é uma oração e uma vigilância constante. E a gente não dá assim para tipo, vou desapegar de mim, né? Às vezes a gente cansa de alguém, a gente não quer mais dar importância para essa pessoa, mas com a gente não dá para ser assim, né? Dá para largar, né? Vamos largar aí. E eu até voltei aqui no meu caderninho.
ali do reservatório dopamina, ele falou uma frase que tem tudo a ver com o que você disse. A cultura de um povo é a forma como ela se relaciona com a própria dopamina. Que é isso que você estava falando, né? Assim, cresci nesse ambiente. Eu vou ter os meus estímulos dopaminérgicos. Não adianta. Exato. O café mesmo, né? Quando a gente está falando dessa questão cultural. A família do meu esposo é assim: chegou alguém, sempre tem uma garrafa de café cheia, não é pequena, a garrafa térmica cheia. Chegou alguém na casa, corre para fazer um café novo. Passou um pouquinho, ih, já está na hora do café. Ih, já está na hora do café. Então, esse pessoal mais de interior, de fazenda, tem muito esse costume, assim. Então, o café, o café. Então, naturalmente, todo mundo, os irmãos dele, todo mundo tem essa mesma rotina, esse mesmo costume. Então, vai muito. Por isso que a gente vai ver, assim, muitos problemas que são comuns a uns e estranhos a outros. Pelo contexto, né? Pela cultura do lugar. E a gente, né, sempre brinca nos encontrinhos do censo, né? Da diferença que é cada lugar do Brasil, né? Do mundo. Então, isso impacta muito, realmente. É muito real essa frase. Muito real. A cultura, ela vai impactar muito. E com quem a gente anda, né, Carol? As pessoas que nos influenciam. Quem está influenciando a gente? Porque, gente, assim, por exemplo, eu gosto muito de um espumante, tomar espumante. Se eu vejo um story de alguém assim, com um jantar comendo um risoto e aquele espumante, automaticamente eu tenho vontade. Ah, você gosta de cerveja artesanal. Você vê a pessoa com espumante? Não tem bola. Mas você vai ver a cerveja, nossa, até saliva. Então, tá vendo como é muito assim? Não dá para generalizar. Isso aqui vai. Claro que tem as coisas mais genéricas, mas na maioria ela vai muito assim do que você gosta, do que você está acostumado, com quem você anda. Ah, eu só ando com gente que faz isso. Naturalmente você começa a fazer o que a gente com quem você anda faz. Aos pouquinhos você vai se parecendo. Você continua sendo você, né? Em muitos casos nem isso, né? Que é isso que é um grande problema na adolescência. Ainda tá com essa personalidade assim meio que na formação e vai se moldando muito, né? Muito gritantemente, pinta cabelo igual e escuta a mesma música e faz. O adulto ele é praticamente assim, ele só disfarça um pouquinho melhor. Quanto mais maduro a gente vai ficando, a gente consegue se manter na mesma essência, digamos assim. Mas os hábitos do dia a dia eles vão mudando. Eles vão ficando mais parecidos com a tribo com a qual você faz parte. Exato. Então, esse cuidado de quem eu sigo, né? Hoje falando em rede social, que é grande parte da nossa vida. Quem eu sigo, com quem eu ando, que pessoas eu ando. Se eu andar com pessoas que fazem coisas totalmente diferentes das que eu faço, aos pouquinhos eu vou me acostumando. Ah, eu vou abrindo brecha, eu vou achando normal, eu vou fazendo só esse fim de semana. Ah, vou fazer. Entendeu? E de repente você está fazendo algo que você nem queria, que você nem gosta, mas você acabou se acostumando e aquilo virou comum para você. Pelo ambiente te influenciando. Nossa, é muito, muito, muito isso. Então, assim, nossa, a gente só vai dar com gente perfeita? Não, né? Porque não vamos ter que morrer para andar com gente perfeita no céu, né? Mas escolher pessoas o mais alinhado possíveis com a gente, que até aquela frase, né, do São Tomás de Aquino, do idem velho, idem noli, mas foi ele ou Santo Agostinho? Acho que é São Tomás. Do idem velho, idem noli, né? Que são as mesmas coisas, querer as mesmas coisas, buscar as mesmas coisas. Então, aquela coisa, eu quero manter, nossa, eu insisto em manter a amizade da escola. Cara, isso dá outra live, né? Mas assim, você não é mais a mesma pessoa da escola. Algumas coisas vão se manter, mas se for 1, 2, é muito, gente. Então, eu vejo, às vezes, muita gente querendo forçar uma situação do amigo do bairro, do amigo da escola. Você virou outra pessoa. O natural da vida é avançar, né? E Paulo fala na Bíblia que quando ele era menino, fazia as coisas de menino, pensava como menino, agia como menino. E hoje, que ele é um homem, isso não convém. Ele tem que agir como homem, fazer as coisas de homem. Muitas vezes as pessoas hoje fogem disso, elas querem ver, aquele saudosismo exacerbado. Claro que você vai sentir falta da sua infância, dos seus pais, da casa, né? Mas isso não pode tomar a sua vida. É um filme que eu acho muito, muito maravilhoso. Eu assisto ele sempre e ele dá para avaliar muito a parte, é o Meia-Noite em Paris. Que ele quer ter vivido em outra época. Ele tem convicção que ele vai lá para os Fitzgerald, aquela coisa toda, ele tem convicção que a alegria, a completude, a felicidade estava lá. Uma era que ele nem viveu. Ele entra no IC, né? E aí ele conhece uma menina lá, e a menina lá queria viver em outra era. O sonho dela, e a carruagem fica levando eles para as eras, né? Então, assim, quem não viu esse filme, é muito bacana, porque ele tem muito esse fundo, assim, de tipo,
dessa insatisfação e achar que a outra coisa... Então, ele tinha um relacionamento bem ruim, ele não estava bem em outros aspectos, e aí ele achava que ele viver em outra era o que ia salvar ele. Então, aquela eterna insatisfação, né? E se eu tivesse nascido naquela época? E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse ido para tal lado? Né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso para não viver sempre assim, buscando algo que não tem, né? Que não foi, que já acabou, já passou. Tá tudo bem, você cresceu. Exatamente. E tudo isso tem a ver com a dopamina, porque a dopamina é o hormônio da expectativa. Então, eu tenho uma expectativa para começar. Aí você vai lá e começa e vê que não é isso aí. Você fica no e se fosse diferente? Aí às vezes você vai ver que não era isso. Então, nossa, isso que você está falando é muito relacionado com o desequilíbrio da dopamina, justamente porque dopamina é a expectativa de algo. Esperar muito por uma coisa, né? Aí eu volto no que você falou antes das crianças. Criança espera, sei lá, pela Páscoa, pelo Natal, pelo presente. Mas às vezes o presente nem é tão legal assim, aquele dia passou, beleza, aconteceu. Mas aquela expectativa. E a gente quer ser a criança do Natal a vida inteira, né? A criança esperando o presente a vida inteira. É um descompasso, né, Carol? Assim, é um desequilíbrio. Tudo isso que a gente está falando até agora, assim, todos esses exemplos, é para também passar para o pessoal como isso impacta na nossa vida, né? Porque, assim, o nosso intuito dessa live também não era trazer aqui um slide com questões de neurociência, nada muito técnico, porque isso a gente não traz para a realidade. É justamente esses exemplos, tudo isso que a gente está falando, né? Tipo, a dopamina vai interferir em todas essas questões. E a gente, uma hora ou outra, vai ter que olhar para isso. Quem olhar antes vai conseguir lidar muito melhor. Porque a gente não vai fugir do mundo que a gente está, a gente não vai fugir do celular, a gente não vai fugir de todos esses... E nós que temos filhos e teremos filhos, né? Temos que ter essa consciência de que nós vamos formar pessoas do zero. Vai chegar um corpinho do zero. E cabe a nós o que essa criança vai ter pela frente. É trabalhoso, é difícil, mas é uma responsabilidade nossa, a partir do momento que a gente tem uma vida para cuidar. Então, assim, quinta-feira passada, a gente foi fazer o ovo de Páscoa com as crianças. E aí, ela fez, né? Fizeram um monte. A minha geladeira tá cheia de ovo. Só uma pessoa comeu os ovos até agora. O Wander comeu dele, uma banda. O pai das crianças comeu dele. Mas assim, ao longo da semana comeu uma casca. Os ovos estão todos guardados. O Noah não comeu. O Liam vai ganhar um pequenininho também. Eu falei, Noah, nós vamos embrulhar no dia da Páscoa. A mamãe vai embrulhar igual o de mercado. E aí eu vou fazer um caça ao tesouro. E você vai achar e vai comer no domingo. Tá bom. Então, assim, eu tenho ovos na minha geladeira que vão ficar 10 dias esperando eles comerem. Então, assim, eu poderia dar no dia? Poderia. Eu não tenho esse vínculo com meu Deus, né? A gente tem bastante costumes, tradições aqui em casa, mas o comer o ovo da Páscoa não é uma coisa assim, nossa, rígido no domingo. Não, eu poderia dar. Só que para ele aprender que, né? Vamos esperar. Não é porque está aqui na geladeira você tem que comer. Então, o ovo está no congelador, tem uma bacia assim, ó, cheia de ovo, ainda tem daquela formona grande, tem tudo que é jeito ali. Ninguém está mexendo. Porque eu preciso ensinar ele disso. Não é na hora que ele quer. Quando ele era pequenininho, a gente ia no shopping, ele queria os brinquedos, né? Queria as coisas, ia na loja, e aí a gente falava, olha, pede para Jesus, ora para Jesus que você quer esse brinquedo. Ai, que bonitinho. Você quiser... Gente, chegou uma época que era muito engraçado, que ele já corria, tinha um dia que ele chegava correndo de brinquedo em brinquedo para tia. Jesus criou isso, obrigada a mim. Jesus criou isso, obrigada a mim. Jesus era muito engraçado. Ai, que judiação. Era muito engraçado. Mas era no sentido assim, de não é tudo que você quer que você vai ter. Não é tudo que você quer que é o melhor para você. Porque assim, a criança ela vai na casa do amigo, aí o amigo tem um avião. Ela acha que o avião é o melhor brinquedo do mundo. Aí você compra o avião para ela, ela não quer. Porque estava legal ali, que era uma novidade. Então você tem que cuidar muito com isso. Porque senão até nessas bobeirinhas é um estímulo muito grande. Quantas crianças você vê que tem centenas de brinquedos e não brincam com nenhum? Querem sempre mais um, querem sempre mais um. Já é a dopamina fora do lugar aí, numa criancinha pequena. E aí isso vai se alastrando e se transferindo para outras áreas da vida.
né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Ele queria um curso de desenho. Quando ele começou a desenhar, no final do ano e tal, começamos a falar, vamos orar para Deus abençoar você ganhar um curso. Gente, era um curso de R$ 150. Tava, uma mãe compra um trem de R$ 150 para o filho, ela consegue. Mesmo que tiver sem grana, ela parcela, né? Mas, não, vamos esperar. Isso a gente esperou uns 3, 4 meses, aí no aniversário dele ele ganhou. Então, assim, não é que o que eu faço é perfeito, é o jeito certo de se fazer nem nada, mas é uma preocupação que eu tenho. Que eu não quero fazer ele um adulto que ninguém vai aguentar conviver. Eu não quero fazer ele um adulto que ele mesmo não vai aguentar viver consigo. Porque na hora que ele sair de casa e tiver frustração, na hora que o patrão brigar com ele porque ele fez algo errado, na hora que ele tirar uma nota ruim numa faculdade, ele vai se matar? Não vai morrer? Não, ele tem que aprender a ter as frustrações desde pequeno. Aqui em casa, ninguém deixa ele ganhar em nada. Ninguém deixa. Enquanto ele não ganhar da gente por ganhar sozinho, ele não ganha. Foi anos, ó. Até ganhar num xadrez, até ganhar. Eu jogo futebol, eu levanto jogo futebol só com a bolada dele. Vai aprender desde cedo essa criança. Vai jogar tadinho, vai deixar ganhar no Banco Imobiliário? Jamais. Esse menino que me ganha, eu sou campeã de Banco Imobiliário. Ele quer aprender a ganhar. Hoje ele já ganha, mas assim, não é aquela coisa que ela fala disso. Hoje a criança ganha uma estrelinha na escola por ela existir. Sabe? Ai, não, um ganhou a medalha, dá para todos. Cara, isso não existe. A vida dela adulta não vai ser assim. Ai, meu amigo ganhou um aumento, eu também quero. Não vai, gente, não vai. Imagina se chegar no seu gerente, eu quero um aumento. Por quê? Porque o fulano recebeu. Entendeu? Mas se você for olhar, são as crianças de hoje sendo criadas assim que estarão no mercado de trabalho depois. A gente sempre conversa sobre isso, a dificuldade de contratar pessoas, né? De ter pessoas para trabalhar. Porque estão vindo com essa cabeça de criança. Mimado, automimo, automimo, externo mimo, mimo de todo lado, minha vontade, quero agora, minha dopamina está querendo agora, eu quero agora e pronto, acabou. E aí aquela rotina. Eu quero sair. Isso aqui não dá o que eu quero, eu vou sair. Esse lugar que eu quero, esse namorado não faz o que eu quero, eu vou largar dele. A minha mãe não tá mais... Entendeu? Fica aquela coisa desesperada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Quem tem criança, assim, nós temos chance. Ai, Carol, eu não faço isso, eu não tinha essa percepção. O livro está abrindo os olhos da gente em muitos aspectos. Cara, começa hoje. Começa hoje. Estuda, vai aprender, vai saber como tentar resolver. É um eterno aprende, muda, fala, nossa, estou fazendo tudo errado, começa de novo. Meu Deus, como eu fazer isso até hoje? Aprendi. Muita informação nós vamos receber lá na frente. Mas aí você vira a chave e começa a mudar. Precisa mudar. E é muito louco, porque esses discursinhos, eles entram na nossa cabeça de um jeito, né? A gente fala muito disso no Projeto Care, até no último encontro do Censo a gente falou disso. É o tempo todo o discurso de se ame, não se cobre, não exija tanto de você, você merece ser feliz. Como se a gente vivesse assim, ai, que lindo, né? Assim, é uma alegria, mas tudo isso é tão artificial que a vida é assim, é uma loucura. A gente tá feliz, mesmo tá triste por outra coisa, e tá alegre, e tá chorando, e assim, essa diversidade de sentimentos a gente também não sente tanto hoje, né? Assim, você já parou para pensar nisso? Tipo, a gente quer estar feliz o tempo todo. E aí eu sinto uma tristeza, não, eu vou correr para o psiquiatra para ele me dar um remédio sem nem olhar direito para minha cara, porque eu preciso estar feliz. Não, uma pessoa da minha família faleceu, eu vou tomar um antidepressivo porque eu não posso chorar, porque eu não posso sentir um luto. A gente vive anestesiado, né? O tempo todo. Isso vai minando tanto a nossa... Fugindo da realidade. Tudo. Chega uma hora que a pessoa não sabe o que é a vida dela, onde ela está, quais as responsabilidades dela. Por isso que, assim, hoje eu até repostei um vídeo que é um áudio do Jordan Peterson, né? Que ele fala que você nunca vai chegar na maturidade total. Ele fala, as pessoas não gostam que eu falo isso, tem outros jeitos de você amadurecer, mas quando você... A partir do momento que você claramente tem uma vida que importa mais que a sua própria vida. Que aí ele está falando dos filhos, né? Nesse sentido de, assim, quando você consegue olhar para o outro, um jeito assim de, poxa, vale a pena eu ficar sem dormir por ele. Isso muitas vezes vai ser com a sua mãe que está doente, vai ser com o seu marido que precisa de você, vai ser... Mas esse ego, esse eu sou o centro do universo, tira toda e qualquer possibilidade de amadurecimento.
Porque você nunca vai estar satisfeito, porque você sempre quer o mundo ao seu redor. E aí você vira autorreferente. Estão rindo, é de mim. Estão aplaudindo é para mim. Tudo é para você. Positivo ou negativo, mas geralmente é negativo, né? Porque aquela tendência para o ruim. Então, tudo que é ruim é para você. A pessoa não fala comigo porque eu fiz alguma coisa, ela não gosta de mim, ela me odeia, o mundo vai acabar. E aí vira aquela pira. Por quê? Você se coloca no centro de tudo. Então, quando Nossa, você hoje... para de achar que você é o principal do mundo, tudo melhora. Hoje à tarde, se você olhar o Instagram, acho que você reparou isso. A quantidade de gente com a notícia, com a tragédia de hoje, né, que aconteceu aqui em Blumenau. A quantidade de gente, assim, eu estou triste, eu estou mal, eu não fui trabalhar hoje, eu, assim, colocando no Instagram muito relato, assim, de tipo, meu Deus, eu estou muito mal. Não, calma lá, a gente fica triste, a gente fica revoltada, a gente tem um monte de sentimentos, mas o negócio não é sobre você. Então, assim, essa disfunção de acontecer uma tragédia, mas eu estou sofrendo, olhem para mim como eu estou sofrendo. Não, o problema não é assim, não se coloque no centro desse problema. E eu, assim, ó, posso citar vários que eu vi assim hoje. As pessoas ali se colocando no centro do problema que não fala sobre elas, porque todo mundo sofre muito essa coisa assim, né? Isso que você disse. É o sentimentalismo tóxico. O termo tóxico aqui encaixa, né? Que ninguém aguenta o termo tóxico, mas aqui o sentimentalismo tóxico se encaixa. Por isso que aquele livro Podres de Mimados, que inclusive anda esgotado por todo lugar, ele tinha que ser lido por todas as pessoas. Ele precisa ser lido, porque ele vem muito disso, de tipo assim, nossa, eu começo a sofrer por aquilo, eu começo a projetar na minha vida, e aí eu começo a me... Nossa, gente, não é tudo sobre você. Você vai sentir, você vai ficar, você é humano, você é normal. Se uma pessoa vê uma coisa que aconteceu daquela, uma tragédia com 4 crianças e um machado na história e não se abalar, ela não é normal. Só que isso não pode cair para mim. Aí, e não virar também motivo de militância para o que eu acredito, porque eu vi militância para todos os lados em cima desse caso. Para defender o que acredita ou deixa de acreditar, sendo uma coisa verdadeira ou não. Então, nós temos pais que perderam seus filhos. Esses pais precisam de oração. Esses pais precisam que Deus console o coração deles, porque nada que alguém falar, ou postar e dizer, escrever as palavras, não vai adiantar. Então, eles precisam que Deus console o coração deles. As crianças que estavam lá e viram, os professores, que sejam consolados. Então, assim, é sobre eles. Qual o meu papel aqui? O que eu posso fazer? Posso pedir a Deus que ajude, porque nem lá perto eu tô, nem quem são, eu sei. Então, a gente ter essa noção de se instalar no nosso real papel. Nós vamos ser, ao longo da vida, protagonistas em cenas, vamos ser coadjuvantes em algumas e vamos ser antagonistas em outras, vamos ser o vilão em outras. Nós vamos sempre estar girando entre esses 3 papéis. E eu tenho que saber me enxergar. O problema hoje é que muita gente está sempre no protagonista. Ele é sempre a luzinha do palco, né? Aquela luzinha amarela, está sempre nele, gravitando nele. Então, ele está num velório de uma outra pessoa, ele quer atenção. Se ele... Tipo, uma pessoa morreu, a família está enlutada, ele quer atenção. Então, isso é muito... A gente está falando em extremo de morte, mas isso é em coisinhas bobas. No dia a dia também. Onde ele quer sempre ser o ponto, o foco central. Não é assim que a vida funciona. Isso só gera descontentamento e busca por aumentar a dopamina por outras vias aí de um jeito incorreto. Exatamente. E, bom, assim, falando de questões tipo tratamento, fitoterapia, aromaterapia, alguma forma de tratamento para a gente ter uma ajuda para equilibrar tudo isso. A primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo é: não tem que sempre aumentar a dopamina. Não é essa receitinha mágica para todo mundo. E eu até parei de falar um pouco sobre isso no Instagram, porque eu, enfim, criei uma tinturinha para mim, né? Uma fórmula lá para mim, a Vendopamina. Eu brinquei com esse nome, fez sucesso, todo mundo quis comprar, beleza, coloquei para venda. Chegou uma hora que, assim, tava todo mundo dizendo falta dopamina em mim. Eu preciso de dopamina, porque eu tô... Diagnosticou, né? Isso aí. Porque, eu tô sem foco, eu tô desmotivada, eu tô sem concentração, eu não consigo estudar, então falta dopamina. Só que, às vezes, todos esses relatos, eles são justamente do excesso da dopamina, e não da falta da dopamina.
justamente por aquele mecanismo que a gente falou, né? Buscar tanto prazer, tanta coisa, tanto estímulo, que às vezes o parar para estudar, que é o que eu recebo muito, né, das alunas, não é tão estimulante assim quanto ficar no Instagram. Então, não é que você está com falta da dopamina, você está com um excesso da dopamina no lugar errado do teu cérebro. Às vezes é isso, né, Carol? E é muito assim, essa parte de neurotransmissores como um todo, eu lembro muito uma aula que você deu uma vez falando da imunidade, sobre também não ser sempre um aumento de imunidade, porque se você tem uma autoimune, você começa a aumentar a imunidade, isso não vai ser bom, né? Que é uma modulação. Então, a gente tem que se usar mais o termo modulação, que é pouco usado, é sempre aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. E quando a gente vai ver as plantas, os óleos, tem os agonistas e os antagonistas. Então, às vezes, você vai usar um ali por conta própria, porque viu a dica na internet e vai salvar minha vida, ele está piorando a sua situação. Ele é um óleo que mexe na dopamina, mas ele está aumentando o que já está alto. Ele é uma planta que diminui um hormônio que já está baixo. Né? Então, tem situações, é muito mais profundo do que a gente pensa. Vai muito mais além do que apenas tal óleo serve para outra coisa. Temos óleos, estudos de plantas? Temos. Mas, muitas vezes, só cheirar aquele óleo ou tomar aquele chá, aquela tintura, não vai resolver o seu problema. Exatamente. E aí vem as recomendações. Por exemplo, eu sempre quando eu recebo alguma coisa assim, a primeira recomendação que eu faço é tenta tirar todos os excessos, tenta dar uma limpada. É o excesso de café, é o excesso de doce, os excessos, tenta limpar. Porque quando você voltar com aquele negocinho, você vai reintroduzindo, né? Aquele docinho, aquele cafezinho, aquele chimarrão, aquele negócio que estava muito em excesso, você usa ele como uma recompensa por algo que você fez. Mas você tem que fazer alguma coisa. Então, aí vem, por exemplo, a lista de tarefas que você sempre passa para o pessoal, né? Então, eu preciso fazer um monte de coisa, eu tô agitada, enfim, preciso me organizar. A lista de tarefas. No momento que você faz alguma daquelas coisas e você risca que você fez, isso tá acontecendo assim uma liberação de dopamina que é uma coisa linda, é maravilhoso. Uma tarefa causa é uma coisa tão simples, é uma coisa tão necessária. Por isso que cai maturidade. Porque só alguém que é maduro sabe que ele precisa fazer o que precisa fazer. Que ele não vai ter um ganho, assim. Por isso é muito ensinado na questão da infância também. De tipo, você não tem que ensinar a criança que ela arrumou o quarto, ela vai ganhar um chocolate. Ela ajudou a lavar a louça, ela vai. Não, ela tem que entender a fazer o bem pelo bem. Porque senão, justamente, ela cresce e ela vai viver uma infância também assim, ó. Fiz tal coisa, cadê? Lavei o carro do papai. Cadê tal coisa? Não, eu lavei o carro, ajudei o papai. Olha, deixei o papai feliz. Esse é seu prêmio. Fui útil, ajudei minha família. Agora, se sempre tem um prêmio físico, um chocolatinho, um videogame, um assistir, condicionado a ela fazer parte da família, ela fazer parte de uma rotina comum de uma casa, já está bagunçando a dopamina dela. Já está querendo recompensas, né? Em desacordo com o que ela produziu. E tipo, isso... a tarefa já supre em alguns aspectos, né? Isso é com uma criança. A gente tem que imaginar que a gente tem essa criança em nós. Então, tipo, em alguns momentos a gente vai ter que falar pra gente mesmo: não, você não fez mais do que a sua obrigação, você não merece o prêmio. Nossa, hoje eu agradeço que meu pai falava tanto isso para mim, meu Deus do céu, mas foi bom, né? No fim das contas, que eu falava assim: nossa, tirei 10, fiz mais obrigação. Gente, cadê a emoção? Esses dias saiu até uma faixa, né? Que a galera levou numa menina que formou, né? A família lá com uma faixa, não fez mais sua obrigação. Eu falei: nossa, meu pai levando uma faixa seria assim. E é exagero, né? A gente brinca assim, é exagero, tem que elogiar, parabenizar e tal, mas assim, é melhor não fazer mais que obrigação do que ficar procurando louros o tempo todo, né? Procurando, nossa, que grande coisa. E aí isso gera muita frustração, porque você quer ser sempre elogiado, você quer sempre... E não é tudo que você vai fazer, você não vai ser acima da média em tudo, você não vai ser acima da média sempre, você vai ser mais uma pessoa comum. É isso que quando você entende que você é uma pessoa comum, que nem é tão demais e nem tão de menos, a sua vida fica muito melhor, muito. Que você não é o popstar, e você não é o carrapato do cocô, do cavalo, do bandido, aquela coisa, você não é nenhum nem outro.
Entendeu? Então, assim, aí a sua vida fica muito mais tranquila. E é por isso que, assim, você não pode se pautar nos elogios em excesso, porque também na hora que vier a crítica, você vai cair lá embaixo e morrer. Então, anda no meio, anda no equilíbrio. Você é só mais uma pessoa comum, querendo fazer o comum e pronto, acabou. Vivendo a sua vida. Igual o Chesterton fala, não tem nada mais extraordinário com um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. É isso, gente. Isso é o fantástico da vida. Ser uma pessoa comum. E também não adianta ficar se martirizando e se dando chibatada nas costas e dizendo, eu não mereço nada. Eu fazia isso no mestrado, assim, chegou uma época que eu queria tacar fogo naquela dissertação, não queria fazer mais nada. Quando eu estava muito assim, muito não querendo fazer aquele negócio, aí eu falava para mim mesma, beleza, hoje você vai escrever essa página, mas daqui a pouco a gente vai lá fora, a gente vai distrair, a gente vai comer um chocolate. A gente vai, sabe assim, vou fazer alguma coisa. Então, é interessante a gente olhar para esses momentos também, né? Não é o tempo todo, todas as recompensas, mas também não é um martírio. Comemorar as pequenas vitórias, se valorizar, saber, não entrar nessa autossabotagem de, né, de para si mesma, eu só fiz minha obrigação, só fiz minha obrigação, só fiz. E você entra num coitadismo, né? Aí você cai para um buraco da vítima, que é outro diferente. É o outro excesso, né? Diz que assim, é difícil, é uma linha tênue, mas é o meio, em tudo, é o equilíbrio. É a modulação em tudo na vida. Você não tá nem no mais, nem no menos. Né? Tá no... E aí perceber, poxa, tô muito aqui, desce, tô muito aqui, sobe. Ainda mais a mulher, né? Que ela é muito cíclica, que é a maioria aqui do nosso público, né? Nós somos cíclicas, então vai ter dia que, nossa, eu já tô no pico. Amanhã, meu Deus, eu sou horrorosa. Ai, como eu sou linda. Ah, meu Deus, então, assim, ter também essa sabedoria de, poxa, vai passar, eu tô me achando feia, horrorosa, mas vai passar, é a fase do meu ciclo, daqui 2 dias passa, eu tô linda de novo. Não, assim, ter aquela coisa drástica, lembrando que nós temos também esses ciclos, né? Na vida, no corpo, no como um todo. Exato. E quando a gente vai usar, por exemplo, um óleo essencial ou um chá, que seja, né, uma tintura, sozinho ele não vai fazer milagre, ele não vai causar isso. Mas quando a gente tem essa noção, a gente já está se ajustando para não exagerar, ficar naquela coisa de tentar tirar os excessos, os vícios, e a gente aí, em cima disso, usa um óleo essencial ou toma um chá, o efeito daquilo é muito mais potencializado. Então, às vezes, eu vejo também muito isso, de tipo, eu vou assim, só tomar isso, só usar esse óleo essencial. Tem, né, Carol, vários que a gente pode estar usando, várias plantas, enfim. Mas quando a gente associa tudo isso que nós estamos falando de comportamento, o negócio é assim, é mil maravilhas, porque funciona. O óleo e a planta chegam num ambiente propício para o funcionamento, né? Isso. Assim, esse terreno está prontinho para mim, eu posso de fato atuar. Senão ele tem que chegar brigando com o meio mundo. Nossa, mas tá uma bagunça aqui, não estou nem conseguindo fazer meu papel, estou tentando, mas não dá, né? Aí, assim, você acha que vamos citar alguns desses? Você quer citar alguns óleos? A sálvia esclareia, ela está tendo resultados, assim, espetaculares. A sálvia esclareia, né, no caso, certinho, porque tem mais de um tipo de planta, mas ela tem, assim, ela tem sido identificada como um dos maiores antidepressivos, inclusive também dos óleos essenciais. Então, não é um óleo tão popular para isso, assim, quando você vai ver no grosso modo de pesquisa aí, não é o popular principal para isso, mas ele tem resultados muito incríveis e atua, inclusive, também na dopamina, a salva esclareia. Tem o ilang-ilang, tem a rosa, que o óleo de rosa também é um óleo, assim, fora de base, né? Ele é todo, tanto a parte dele vibracional, energética, física, emocional, ele é todo muito diferenciado. Ele é um óleo muito potente, então tem questões envolvendo a rosa. Camomila romana, alecrim e limão. São os óleos que já têm estudos envolvendo com a dopamina. Mas se fosse para eu destacar um que vale a pena ser estudado, porque ele tem todo um agir nessa questão dos neurotransmissores como todo essa ave esclareia. Tem uma pesquisa que eu anotei aqui, que eu não lembro qual que é o neurotransmissor, se é ele, mas que ele aumenta em até 800, aqui ó, ela aumenta a serotonina em até 800%. Nossa. Tem estudos. Então, olha a potência. Então, super dá para usar. A partir do momento que você entende o que você precisa,
né? O que está desregulado em você? O que eu posso melhorar na minha rotina, nos meus hábitos? E escolher o óleo certo, isso vai ajudar demais. Então, assim, que tem pesquisas, que tem casos, os óleos citados são esses. Salve esclareia, ylang-ylang, rosa, alecrim, camomila romana e limão. E eu acho que também a chave do negócio, assim, é a gente ter esse estímulo da dopamina para começar projetos, para começar as coisas. Então, a dopamina é muito da iniciativa, né? Então, muito eu uso óleo essencial de limão siciliano para isso, assim, eu tô desanimada, tô com uma preguicinha, tô meio cansada. Aí eu uso esse óleo essencial no algodãozinho, eu coloco ali no difusor, porque a dopamina é esse começo. Só que se a gente depender do começo para tudo, a gente vai começar várias coisas e não vai continuar e acabar nenhuma, né? E aí vem a chave de encaixar os outros neurotransmissores, que aí é, por exemplo, a serotonina. Então, é claro, né, esses óleos essenciais, tipo, tudo muito maravilhoso, tudo muito bom. Mas, por exemplo, se eu não me alimento direito, eu não vou produzir serotonina. E aí Até porque a produção tem aquela questão das enzimas, né? Que a enzima tem que estar trabalhando para a produção do neurotransmissor. Se ele não trabalhar, e aí, tá faltando tal vitamina. Não tá gerando, porque você tá com uma deficiência na enzima que vai. Então, assim, nosso corpo é uma maquininha que cada pecinha importa muito, né? Então, assim, e você falando essa questão da iniciativa, né? Toda hora que eu leio, eu penso, gente, a dopamina é o neurotransmissor do sanguíneo, né? O sanguíneo é terceiro, a dopamina dele é uma loucura. E na. Nem existe. Aqui ela nem existe. Ela nunca visitou. E olha que interessante, né? Porque tem alguns estudos em relação a você medir os óleos essenciais na parte bioelétrica. Então, ver os cátions, os ânions, ver onde eles estão. E com isso, encaixar em frieza, calor, secura, umidade, que são os mesmos aspectos que a gente observa os temperamentos. E com isso, identificar onde esses óleos combinam. E quando você vê onde esses óleos combinam, você vai para o oposto. Então, eu sou quente, eu preciso um pouquinho do frio. Eu sou seco, eu preciso um pouquinho do úmido. E você vai ver um óleo que combina super com o sanguíneo, é a salve esclareia, é a canela. Que são óleos, né, de tipo, ação, bora. Então, um melancólico, um fleumático, precisa disso. Ele precisa correr atrás. Então, um óleo que representa muito sanguíneo é a salve-estareia. O que a salve-estareia faz? Mexe com a dopamina. Então, olha como tudo, né? Tudo vai descendo, vai ligando, vai tendo a ver. Eu acho isso, assim, sensacional. Ai, é muito lindo isso. E é o que o melancólico, olha o melancólico aqui, camomila romana e lang-lang petigram, que o sanguíneo precisa de tudo isso aqui na vida dele, gente. O sanguíneo precisa de um sprayzinho de petigram para dar uma acalmada na criança, porque ele tá sempre, petigram vai trazer aquele equilíbrio. Então, por isso que, assim, é muito mágico, né, você estudar essas coisas, que não é só uma plantinha, não é só um chazinho, uma tinturinha, um olhinho, não. São as plantas, é a natureza se conectando com o ser humano em todos os seus aspectos. No seu aspecto energético, no seu aspecto espiritual, no seu aspecto emocional, no seu aspecto neural, com as conexões no cérebro. Então, assim, é muito doido. Na questão simbólica, tá tudo ligado. Tudo vai se encaixando, tudo vai fazendo um sentido, né? É muito interessante isso, porque aí se esse melancólico ele usa o óleo essencial de limão, beleza? Teve a iniciativa que precisava, gerou a dopamina ali que vai fazer ele agir. Mas a gente sabe que melancólico tem uma tendência muito grande a ter sintomas depressivos e produz pouquíssima serotonina. E aí não vai dar sequência, então vai ser aquela pessoa que vai estar o tempo todo dependendo do óleo essencial de limão para estar animado, para estar estimulado, ou do chá de alecrim, né? Enfim, para ter essa iniciativa, mas não consegue continuar. E aí é que está a questão, né? Então, assim, nossa, isso que você trouxe dos temperamentos é muito maravilhoso, porque a gente identifica, né? Tal pessoa tem uma pessoa mais dopaminérgica, tal pessoa já não é mais tanto.
É muito interessante, tá na cara de todo mundo. Se vocês olharem para nossa carinha aqui, vocês já sabem disso. Vocês já sabem disso aqui. E aí você vai ver as combinações que dá certo, né? Eu falo que eu sou sócia só de melancólica, gente. Nunca vi, assim. Mas casa, o melancólico e o sanguíneo, assim, dá uma dupla fantástica. Porque o sanguíneo, o melancólico, ele tá lá, firme, né? O melancólico é a terra, os pés no chão. Será? Vamos assim, pondera, avalia. O sanguíneo, bora, 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 bora. Então, um puxa para cima, o outro puxa para baixo. Por isso é o ar e a terra, né? Então, assim, quando a gente olha com esse olhar simbólico para as coisas, elas fazem muito sentido e a gente consegue entender muita coisa que na prática pode não fazer sentido, né, no mundo real, mas que quando você vai olhando por esses outros aspectos, faz total sentido. Faz muito sentido. Então, esse, assim, até essa questão dos neurotransmissores mesmo, quando você vai ver sobre cada um deles, você vai ligando a temperamento tranquilamente. De qual tem. E, na verdade, a teoria dos temperamentos, ela nasceu de algo também totalmente corporal, né? Que eu vejo muita gente falando, eu não acredito em temperamento. Isso é misticismo. Temperamento é igual signo. Gente, mó viagem, para com isso. Temperamento é da Constituição, então veio lá atrás, Hipócrates, Galeno, falando dos humores, do que tem dentro do corpo. Então, quem tem excesso de bile negra, quem tem excesso de cólera, era isso, foram de avaliações corporais que o negócio saiu. Então, não é, que viagem, tem um sentido. Nossa, total, total. E bom, né, assim, quando a gente está falando da fitoterapia, chá ou planta de uma forma geral, o que vai estimular a dopamina? Tudo aquilo que é naturalmente estimulante, porque a dopamina é um hormônio estimulante. Então, antes de passar, por exemplo, regrinhas para o pessoal decorar, para as Matildas decorarem, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, vale a gente fazer esse exercício de que essa planta é estimulante, ela é uma planta que te deixa acordada, acesa, beleza, ela vai ser uma planta que naturalmente vai estimular a dopamina. Só que eu gosto sempre de frisar nos óleos essenciais para a questão da dopamina, porque planta tem princípio ativo que não vai chegar até no sistema nervoso central diretamente, né? E o óleo essencial chega, então o óleo essencial ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica, né? Que é como se fosse uma paredinha que a gente tem separando o nosso sistema nervoso do restante. O óleo essencial, a molécula química dele atravessa a barreira hematoencefálica. Muito rápido, né? Muito rápido. Exatamente. Os princípios ativos das plantas, não. Então, por exemplo, eu pego um alecrim, ele vai ter ali um monte de ativo estimulante, e o alecrim é uma das plantas para estimular a dopamina, só que o efeito do chá do alecrim ou da tintura não é tão efetivo quanto o óleo essencial, justamente por isso, porque é como se ele fosse mandando sinais, que manda sinais, que manda sinal, que manda um sinal, aí chega lá no cérebro para daí liberar dopamina. Toda aquela metabolização, né? Passar pelo fígado. Por isso que na própria aromaterapia, não é ingestão, não é você tomar um óleo de alecrim que vai fazer você estudar melhor, nunca. Então, assim, a via mais prática aqui, então eu sempre, na psicoaroma, nessa parte mais mental e emocional, o primeiro passo é usar no olfativo. Você vai aliar também ali um tópico, alguma coisa, mas o primeiro, pensei em psicoaroma, pensei em mente, emoção, eu penso no olfativo. Porque não tem nada atua no nosso cérebro, nenhuma terapêutica consegue, não tem um fármaco, não tem um remédio, pode ser o mais top da farmácia, que vai atuar ali com a proporção e com a rapidez que o óleo essencial faz. Não existe, não existe. É muito mágico isso, é muito maravilhoso. Muito. E como é o funcionamento? Tem um vídeo que eu vi uma vez, eu não lembro aonde, mas é um videozinho, e tem bastante foto disso também, que ele mostra que quando ele vai para o bulbo, né, o olfatório, ele tem aqueles cílios. Então, os cílios, eles são tipo uma fechadurinha. E quando vem o óleo essencial, que as moléculas vão se dispersando, elas vão se encaixando, cada uma na fechadurinha certa.
E essa fechadurinha, ela não vai jogar a molécula exata do óleo, ela traduz essa molécula e sobe, e vai para onde tem que ir. Então, cara, é muito surreal, é muito surreal. E aí tem uns videozinhos animados que mostram, né, lá os cíliozinhos, e aí as moléculazinhas, e elas encaixam onde elas têm que encaixar, elas se transformam no que elas têm que transformar, e elas vão para onde elas têm que ir. Então, é muito real, é muito sério, não é como sempre se fala muito na aromaterapia, não é só um cheirinho, porque não é só um cheirinho, gente, é muito real mesmo. Nossa, é muita química envolvida aí, né? É muita química. Não, mas as pessoas falam que elas vão usar óleo essencial porque elas não querem usar coisa química. Nossa, eu tenho ciricutico toda vez que eu ouço isso. Não, agora eu só quero tomar chá porque coisa química não é para mim. Isso mostra o quê? O nosso desconhecimento, né? Que a gente tem muitas coisas. E como as pessoas têm isso em relação a coisas que nós estudamos, nós temos em relação a coisas que nós não estudamos, né? Então, essa é a nossa área. A gente sabe, as outras pessoas não. E nós temos esse tipo de percepção de outras coisas. Né? Exatamente. Por isso que volta nessa autorreferência, né? De tá vendo como eu não posso ser a Master Blaster de todas as coisas? Tem coisa que eu vou saber e tem coisa que não. Quando eu me ponho nessa posição de ser a protagonista de tudo, eu acho que eu sei de tudo, opino em tudo, falo de todas as coisas com clareza. E não é assim. Exatamente, exatamente. E, bom, que mais que eu podia falar da fitoterapia? É que, assim, quando a gente pensa em chá, em tintura, em planta, coisa da fitoterapia, a gente tem vários mecanismos diferentes, porque aí a gente não está falando do mesmo mecanismo da aromaterapia, que é um mecanismo direto e super eficiente. Então, por exemplo, o alecrim, o cacau, mil folhas, essas plantas que são estimulantes, elas indiretamente vão estimular a dopamina. O que a gente precisa ter cuidado é o seguinte: às vezes eu já tenho dopamina, como eu falei antes, no lugar errado. Então eu vou tomar um chá muito estimulante, como um chá verde, que tem o aminoácido teanina, L-teanina, né? Que aí vai fazer toda aquela cascata ali da serotonina e tudo mais. Às vezes, quando eu tomo um chá verde, eu sinto tremor, porque o tremor está relacionado com a dopamina lá no D3, que é lá em outra área do meu cérebro que é responsável por movimento, e não vai para o córtex pré-frontal, né? Então, às vezes, o meu estímulo de dopamina ele nem sempre é benéfico. E aí, o que eu gosto de pensar? Beleza, essa é a primeira coisa. Plantas estimulantes ajudam. Cacau é uma das plantas que eu mais gosto, assim, nibs de cacau, fazer o chá. É maravilhoso para isso, para concentração. Alcaçuz é muito bom nessa mistura aí também. São plantas muito boas. Só que a gente vai ter outros mecanismos. Por exemplo, existem algumas plantas e ativos aí que são inibidores da monoamina-oxidase, que é uma enzima que degrada a dopamina. E aí, né, a MAO, que a gente chama. Então, nós temos IMAO, inibidores da MAO. E aí, se eu pego, por exemplo, pólen de abelha ou própolis, até mesmo o mel tem estudo sobre isso. Se eu pego o ginkgo biloba, que é outra planta muito boa, são plantas, são ativos, né? Enfim, que vão inibir aquela enzima. Então, automaticamente vão aumentar a dopamina no meu sistema nervoso central. E assim é com a cafeína também. Às vezes a gente usa, né, fala mal do café, usa o café para dar um exemplo negativo, mas a cafeína, numa certa quantidade, ela vai inibir a adenosina, que também degrada a dopamina. E aí, o que a gente faz? A gente tem receptores livres com a cafeína para a dopamina chegar e se ligar. E aí, por isso que a cafeína faz a gente estar mais funcionante, mais com a mente mais alerta, né? Acordada, essa história toda. Porque as plantas elas vão ter essa capacidade de criar outros mecanismos indiretos que vão auxiliar nessa questão do aumento da dopamina, no aumento da concentração. E vale a observação, né, Carol? Porque, assim, às vezes eu posso achar que falta dopamina em mim, quando na verdade é só esse desequilíbrio todo, e aí eu tomo um chá de chá preto, por exemplo, que é um que estimula,
e eu passo mal. Então, vale a observação também, né, de cada um nesse sentido. Sim. E a gente que é muito mais prático, né? Então, assim, tá muito barulho aí, porque tá uma chuvona. Tá ok? Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo. Uhum. Tem muita... A gente quer sempre o mais fácil. Carol, me fala a planta que eu vou tomar a tintura e vai me, né? Me fala um óleo que eu vou cheirar. Então, assim, vai muito mais além disso. Um exemplo para a gente citar, óleo para o estudo. A gente pensa muito, um alecrim, um hortelã-pimenta e tal. Mas será que o seu problema é de foco e de prestar atenção? Será que o seu problema não é um cansaço? Será que você não precisa de um óleo que te faça dormir um pouco, descansar bem à noite, para na hora de estudar você estar tranquilo, focado? Será que a sua questão não é... Então, eu sempre falo, por exemplo, o alecrim para um sanguíneo não é o melhor óleo, porque o sanguíneo já está... Ele pega o alecrim, ele vai abrir 40 abas, ele vai... e não vai sair nada. Então, não necessariamente uma pessoa com TDAH, ela vai usar um óleo que vai aterrar ela, que vai deixar ela aqui, ó. No vetiver, um cedro, uma copaíba. Querido, volta aqui pro chão, amor. Vem. Não um óleo que vai fazer ela voar. Então, eu sempre brinco, falo, gente, tangerina, eu nem abro o frasco, porque ela traz uma criatividade, né? Ideia, coisa nova. Eu vou morrer louca se eu cheirar tangerina. Não dá, eu deixo longe de mim, fechada, lacrada. Perigo. Ela está escrito lá no chão tangerina, fala perigo. Porque é uma coisa que a gente tem que observar. Então, às vezes, a gente vai muito pelo óbvio. Preciso de foco. Mas por que você não tem foco? Porque você não dorme. Então, a gente não precisa trabalhar o seu foco, a gente precisa trabalhar o seu sono. Porque dormindo bem, você vai ter foco. Senão você vai ter cheirado um óleo que vai estar lá tentando, né, te dar aquele up na dopamina, tentando te trazer aquela coisa, mas o seu corpo inteiro está desgastado, cansado, precisando de cama. Então, assim, é mais complexo. A gente gostaria também de simplesmente falar. Eu sempre falo na caixinha do Instagram, em post, a gente dá dica genérica. Mas não tem como, sem conhecer a pessoa profundamente, sem ela passar por um processo, fazer uma anamnese, entender o que ela precisa, pode ser que ela dê sorte e aquilo resolva o problema dela. Mas pode ser que não. Então, chá não funciona. Já tomei tudo que é chá, já usei mulungu para dormir, já cheirei lavanda, já usei alecrim para ter foco e não funcionou. Porque, infelizmente, não é uma receitinha de bolo. Cada pessoa é uma pessoa. E um óleo que te deixa loucona pode me deixar deprimida. É assim. Nossa, a vida seria muito mais fácil se fosse... então assim, ó, toma isso daqui, minha filha, você vai melhorar a vida inteira, vai ser boa. Na nossa área, é uma das grandes dores, né? Porque todo mundo começa a usar o óleo que a vizinha usou e fez bem e tomar o chazinho que a vizinha usou e fez bem, né? Então, todo mundo chega assim. Minha vizinha usava, minha mãe tomava e vem vindo. Mas você é única. Nisso você tem que se ver como o centro do mundo. Ninguém funciona igual a você. Ninguém tem a sua história, ninguém tem a sua composição corporal. Ninguém é você. Exatamente. Então, tem parâmetros, mas que vai ser exatamente esse funcionamento, não vai. Bom, eu acho que a gente conseguiu passar uma ideia, né? O pessoal que está aqui. Gente, vocês têm noção que já vai fazer quase 2 horas que nós estamos. A gente quase não fala, Deus. E eu tava, tipo, eu tô assim, ó, com um monte de coisa que eu queria falar, mas eu quero saber se o pessoal tem dúvidas. Eu mandei o link aqui, até mandei 2 vezes, porque ele não ficou azulzinho para mim. Não sei se para você está aparecendo, mas é o link para quem não se inscreveu nessa leitura. Aproveitar e se inscrever. A gente vai deixar até domingo, segunda, por aí. Como é que é? Segunda ou domingo que a gente tinha estipulado? Eu acho que é dia 10, né, que a gente falou. Deixa eu ver. Isso, segunda. É segunda porque tem o feriado de Páscoa, essas coisas, né? O pessoal pode ficar meio perdido aí nos dias. Então a gente vai deixar aí para quem não se inscreveu. E assim, a ideia, né, Carol? A gente poderia ficar falando por horas, mas é passar uma pincelada, é algo mais inicial, porque a gente vai aprofundar esses assuntos também lá dentro, né? A gente vai trazer mais aulas, mais encontros e até mesmo a conversa ali no grupinho sobre isso. Sim, porque cada livro ele vai puxando, né, as conversas ali dentro disso. Então, nós já falamos de logoterapia, já falamos de milhões de coisas lá dentro. Então, assim, é muito legal para ter essa troca. Até justamente por essa questão, né, que a gente falou, com quem você está andando, o que você está fazendo?
Então, de certa forma, você vai estar ali com pessoas que estão buscando o mesmo conhecimento que você, que estão com o mesmo interesse que você. Isso é positivo. Isso te estimula, né? Esse é o grande valor de um grupo, né, de leitura. É estar todo mundo ali, não, continua, não desiste. A gente tem menina terminando leitura de antes, mas que está lá e está continuando. Por quê? Porque tem gente estimulando. Será que tivesse sozinha, já não teria fechado, jogado num canto da estante, largado lá? Uhum. Então, Tu sabe que a leitura tá sendo muito bom para mim nesse sentido, assim, de tipo, vai ter parte chata que eu vou precisar passar por ela, vai ter parte que eu gosto mais, vai ter parte que eu não quero ler, mas eu fiz o compromisso de ler todos os dias. Então, até a leitura, assim, para mim está sendo um baita do exercício nessa modulação da própria dopamina. E assim, a gente vê resultado, né, Carol? Parece que a gente não vai conseguir ler. Aí quando vê, passou um mês e você leu. E isso é maravilhoso, porque você riscar na sua lista, que não é aquela coisa toda da recompensa. É muito bom. Você se comprometeu, né? A Rafa falou que o clubinho é terapia, ó. É isso aí. Nossa terapia é quinzenal de sexta-feira. A gente fala da comida, fala de livro, fala da vida. Gente, quem não está, só entre, sério. É bom que é só um mês. Se você achar a gente muito chata, tonta, você sai. Mas, assim, duvido. Nós somos muito legal. É a sanguínea falando, tá? Vocês deem um desconto. Nós todas, não só eu e a Carol, não só as Carols, mas nós, as meninas todas que estão lá, são todas muito legais. Você já chega se achando em casa, dá tudo certo. Vocês vão adorar. É aquela coisa também, assim, né? Você paga R$ 39, você tem 2 encontros guiados por fofoca, terapia, risada. Tivemos Então, fofoca até da realeza na última semana. Com imagens, fofoca com imagens. Veja o alto nível deste clube, gente. ai, gente. Mas é isso. E também, se o pessoal tiver dúvida, pode chamar a gente, né, Carol? No teu Insta, no meu Insta. A gente tá o tempo todo em todo lugar. E também, né, Carol, aquela questão que a gente conversou, que algumas pessoas às vezes têm dúvidas, quem está chegando agora, conhecendo a gente agora por esse vídeo e tal, e ver os livros que já foram lidos, entrar em contato para poder também adquirir leituras anteriores, né? Porque muita gente conheceu depois e não leu. Então, assim, vai conseguir ter o cronograma ainda, os encontros, as aulas extras estão todas lá, porque elas estão por um ano e ela pode adquirir, né? Ela vai perder a interação em tempo real, porque já encerrou. Mas todo o conteúdo ela vai conseguir também, né, acompanhar essa leitura. Então, às vezes é um livro que ela queria ler, chegou depois, entrar em contato com a gente, né, no Instagram, no meu, no seu, do Censo, estamos em todos os lugares. E falar, não consigo falar com ela, não é o nosso caso, gente. Tem arroba do lado aqui. Não, a disposição aqui, assim, ó, não é uma desculpa, porque a gente tá em todo lugar. Ai, meu Deus. O lugar que a gente menos está é o WhatsApp, tá, gente? Não procure a gente lá. Aquela terra lá tá até soltando feno rolando. Vocês acham a gente no Telegram e no Instagram. É isso aí. Gente, alguma pergunta, alguma questão? Ou podemos encerrar? Como é que estamos? Eu adorei, não, eu preciso comentar que antes você falou, né? Ah, temos filhos ou teremos. E eu sorri. A Lúcia já colocou aqui, ó, uns olhinhos. Já pegou os olhinhos. Ué. Não, gente, vai ser um mega evento o anúncio, não vai ser assim, né? No meio da live e tal. Não, vai ser uma live de anúncio, né? Você vai fazer um chá revelação, assim, de pintar o céu. Sei, Carol, sua cara fazer isso. Exato. Nossa, é a cara da melancólica fazer isso. Mas então é isso, né, meu povo? Acho que é, né? Quem não tá, entra. Quem tá lá, fale, leia, seja feliz, aproveite cada momento. Muito bom estarmos juntos. Eu sou ótima, cheia de cerimônias, gente. Minha fineza, ela precisa ser trabalhada, né? Porque... É isso, tipo, quem não tá, entra, vamos criar vergonha na cara e ler, porque esse ano a gente tem que ler mais. E é isso. Vamos ser práticos, né? O bom é que é praticidade nessa vida, nós somos práticas. Exatamente. Carol, um beijo. Obrigada por fazer essa live comigo. É sempre um prazer estar contigo. Né? E sempre assim flui, né? A gente vai fazer, a gente acha que vai fazer. Não, hoje nós vamos fazer uma live assim, de uns 40 minutos. 1 hora e 40.
mais séria, assim, vamos passar um ar de seriedade. Não, Nossa, nós temos aqui o nosso clube do livro, onde leitoras se reúnem para discutir as obras. Jamais, nunca dá. Nunca serão. Nunca serão. Não, a gente não presta para isso. Gente, beijo então para todo mundo. Um beijo, gente. Obrigada por quem assistiu aí. Beijo. Tchau, tchau. Até.